Olha só que bonitona aqui num vermelho Ferrari, na verdade vermelho Bari é o nome técnico da cor desta Ford Ranger XLS 2.0 4x4, sua por R$260 mil, versão intermediária da Ranger XLS, como eu vinha falando, né? Abaixo dela a gente tem a versão XL, que é aquela versão voltada para trabalho, e a XLS 4x2, né? Mas eu acho que essa aqui, 2.0, com o novo motor EcoBlue de 170 cavalos e, já mostrando um pouquinho do interior simplificado para vocês aqui, 41 kg de torque, é uma caminhonete que oferece um custo-benefício capaz de dissuadir, quem sabe, os compradores de picape intermediária, né? As versões de topo aí, de Rampage, por exemplo, estão nessa faixa de preço. E aqui, não dá para negar, a gente está falando em matéria de metragem, né? De um carro maior de caçamba também, com alguns aspectos bem simples quando a gente compara com uma Rampage de topo, mas é um compromisso interessante aí, se você talvez estiver tentado pela robustez a mais e o espaço a mais que uma picape média atrás. Tá aqui o motor EcoBlue, como eu falei, 170 cavalos, 41 kg de torque. Isso é mais do que o antigo 2.2, né, da geração anterior. Um motor totalmente novo aqui. É claro que ela é simplona, né? Eu gosto do vermelhão, dá um ar de esportividade. Eu lembro da Frontier Tech da geração passada ter esse vermelho Ferrari, mas em S10 e Hilux, Amarok, recentemente a gente não teve. Eu gosto da picape média quando ela puxa para esse lado esportivo, né? Então ela traz muitos dos prós que a nova Ranger traz, com alguns aspectos de simplicidade aí para garantir esse preço tão interessante. Então, por exemplo, você tem o degrauzinho aqui para poder subir na caçamba, mas você não tem capota náutica, nem capota, aliás, você não tem a capota marítima, nem o protetor de caçamba, tem a caçamba exposta assim, tem a tomadinha aqui, que é uma das novidades, né, dessa geração da Ranger, né, a entrada de 12 volts aqui, e vocês que já viram bastante, né, as versões V6 aqui no canal, a gente tem um interior bem mais simples, né, apesar de ter animaçãozinha ali, cluster digital, mas olha só, é um cluster menor. Não temos chave de presença, né? Temos a chave aqui igual à geração antiga da Ranger, chave canivete. E aí quando você aciona aqui, Built for Tough, temos um cluster menorzinho que não chega nem a completar, né, o espaço dele aqui, digamos assim, mas é um cluster multifuncional. Temos um multimídia reduzido aqui também, que não chega a ocupar o espaço todo, né? Quando a gente aciona o CarPlay, ele fica bem menorzinho. Não temos ar-condicionado Bisona, temos um acabamento de tecido aqui bastante simples, acabamento das portas também bem simplificado, do painel, mas temos tração 4x4, que não é a tração AWD, né, capaz de funcionar sob demanda das versões mais caras, mas tem o mesmo tipo de seletor aqui. Tem modos de condução também, né, para você colocar aqui, ó, normal, eco, e temos também, ok, cinto de segurança. Temos também um modo escorregadio e um modo reboque, que foi o que ele passou ali, sem deixar eu mostrar para vocês aqui, ó. Rebocar, transportar. Então ela tem modo de condução e ela tem um câmbio de 6 marchas, né? Não o câmbio de 10 marchas das versões V6. Ou seja, é sim um carro bastante simplificado, mas que continua com bastante conteúdo. Realmente pelo preço, quando a gente olha para as intermediárias, o acabamento das intermediárias dessa faixa de preço estão acima, mas eu acho que quando a gente compara com a própria irmã Maverick, né, não é tão diferente assim o nível de qualidade dos materiais aqui. Um carro que tem capacidade de carga de 1 tonelada, né, com uma picape 4x4 diesel raizona, né, ela tem muita capacidade de carga também, seguindo nessa comparação com as intermediárias, e ela tem também um banco traseiro bem bacanudo, aí é uma das fortalezas também dessa plataforma nova da Ranger, e saídas de ar aqui para o banco traseiro e também entradinha USB e USB-C para os passageiros de trás. Enfim, um veículo realmente sem frufrus para ser desfrutado e colocado no pau.
uma faixa de preço muito competitiva, inclusive quando você compara com as versões equivalentes aí de S10, que é a vice-líder, e de Hilux, que é a líder, né? A Ford trazendo um leque muito grande de variedade, né, de opções, de powertrain, de acabamento, de motorização da Ranger, para tentar, quem sabe, brigar pelo menos com a S10 pela vice-liderança, né? Desde a chegada da nova Ranger, a Ranger não conseguiu ainda passar a S10 agora chegou renovada, vamos ver como tá essa briga. Eu gosto da estética do carro aqui bastante, talvez até colocaria uma grade preta para deixar ele ainda mais esportivo, merece. Certamente virão aí versões Storm, né? Versões na geração anterior da Ranger nos Estados Unidos tinha até uma versão Splash, né? Enfim, versões mais voltadas ao lifestyle certamente chegarão em breve da Ford Ranger, mas legal ver que opção não falta para quem busca aí uma picape média de segunda geração dentro do line-up da Ford. E olha, vou falar para vocês, esse motor novo é bastante liso e bastante interessante. Melhorou, inclusive, significativamente a aceleração em relação às antigas versões 2.2. Então, vamos aproveitar que os V8 já estão roncando no fundo aqui em Interlagos e ir para outro lugar mostrar, afinal, como anda, deputado. Se preparem aí, que é claro, como quase todas as picapes médias do mercado nacional, tetão não temos, faltou um pouco de dieta e treino. Bora acelerar. Mas afinal, como anda, deputado? Já tá virando uma pequena tradição 0 a 100 aqui, ó, na saída do circuito pan-americano. Marca aí. Tá um pouquinho sujo o asfalto, né? Chegou a dar um burnoutinho. O velocimetrão desse cluster menor, né? Chegamos aí a 100 por hora em 11 segundos, segundo a Ford, o que é quase que 2 segundos, ou melhor, mais do que 2 segundos melhor do que a antiga Ranger 2.2, né? Eu tive a Ranger Black 2.2, que era 4x2, né? Então ela até acelerava melhor, mas a geração antiga 2.2 4x4 fazia de 0 a 100 em 13 segundos. Ou seja, um desempenho bem adequado para o carro e, principalmente, são 41 kg de torque, né? O novo 2.0 tem mais torque também que o antigo 2.2. Motor diesel EcoBlue. O câmbio de 6 marchas, né? Às vezes você percebe que você pega o carro meio que num ponto não tão gordinho assim da curva de torque, porque aqui a gente tem 6 marchas, né? A gente vinha aí de um câmbio nas versões mais caras da Ranger, né? A gente se acostumou aí com o de 10, tanto na V6 Limited quanto na Raptor, mas são 170 cavalos e essa nova Ranger ela é mais leve do que a geração anterior, né? Aqui, com o 4x4, a gente tem um carro de apenas 2.000 quilos, né? É um peso bastante interessante. Se não me engano, é praticamente o mesmo peso da minha antiga Black. Ou seja, mais uma vez, a Ranger mostra que é o estado da arte em matéria de picape média no momento. Quando a gente olha mesmo para as diferentes versões, né? Ela está assertivamente oferecendo mais por menos quando a gente olha para as versões de entrada de S10 e Hilux, apesar de que a gente agora ainda não tem as informações, né, de equipamento e preço da nova S10, né? A Chevrolet por enquanto só apresentou as versões de topo, mas a Ranger nessa estradinha aqui de acesso continua mostrando que, ó, curveia legal para uma picape média, tem menos vibração de carroceria e menos ressonância, né, de suspensão do que as médias atuais do nosso mercado de geração anterior, que eu estou apelidando aí de médias 1.0, né? Resta a gente andar também na nova S10. O primeiro contato foi muito curto, né? Num circuitinho montado lá na Expo Londrina. Então a Chevrolet mexeu sim em suspensão, até bitolas da nova S10, amortecedores novos também, para resolver aquela síndrome de cabritinho, coisa que a Ranger mais do que se livrou nessa geração, e é o que faz, né, com que ela seja no momento tão diferenciada em relação às demais concorrentes médias. É interessante notar, né, que a R$260 mil, a Ranger inclusive custa menos do que as S10 e Hilux equivalentes, trazendo uma plataforma bem mais moderna, né?
Já tinha dito isso em relação à Limited, repito, em relação à XLS, a Ranger está um passinho à frente das rivais médias por enquanto a gente não consegue experimentar dinamicamente a S10 renovada. O que realmente também chama a atenção, né, como a gente falou antes, é a questão de acabamento interno, realmente bastante mais simples do que as versões de topo, mas não dá nem para criticar muito a Ford, porque é a mesma política que a própria Chevrolet implementou com a S10, né? Começar aqui, ó, nesse piso ruim, a gente consegue ver melhor, né, como o carro aceita bem, né, a questão, os movimentos da carroceria são controlados, né? Mas essa política de... Agora vamos testar a retomada aqui, ó. Power! Mas essa política de começar apresentando as versões de topo e depois sim vir para as versões mais de entrada, gera, a palavra talvez um pouco forte, mas inevitavelmente gera uma certa decepção, né? O interior da Ranger V6 tão bem executado, tão impressionante, né? Aqui, um interior mais simples, aquela coisa bem de veículo de trabalho, né? O recorte aqui do cluster é para as versões de topo, em que o cluster ocupa todo esse espaço aqui. Na versão menor, o cluster menor aqui, quadradinho, ele não encaixa exatamente, sobra um espacinho ali sem nada em cima. Enfim, coisas de carro de trabalho não voltado a oferecer o requinte em último grau, né? O próprio multimídia aqui menor do que o espaço da tela, né? O CarPlay fica pequenininho. Mas enfim, a R$260 mil, o carro tem um nível de equipamento coerente e tô falando que o cluster digital não encaixa, mas as concorrentes nem cluster digital tem, né? Agora vamos ver como é que vão ser as versões de entrada da S10. Power! Saindo do pedágio aqui, ó, carenando mais uma vez. Mas enfim, a Ranger tem um rodar tão interessante para picape média, né, de chassi, que eu diria que ela é até a única, ainda mais com esse posicionamento de preço agressivo, que realmente resiste aí a um cross-shopping de quem olha para Rampage, até para Toro, ou mesmo Maverick, né? Aquele cara que, historicamente, eu sou um desses caras, né? Não é muito fã da picape com chassi, justamente pelo que ela cobra de conforto ao rodar. A Ranger tá tão diferenciada nessa nova geração que talvez você esteja olhando para uma Maverick e olhe, mas quem sabe uma motorização diesel, quem sabe uma caçamba maior, vai lhe dar um saltinho, né, da Maverick aí de 230 mil, 224 mil, para a Ranger de 260, você talvez esteja fazendo um negócio interessante, né, que é uma coisa que, quando você olha para as outras médias, o pênalti que você paga de conforto ao rodar é muito grande, né? Eu, particularmente, continuaria indo na Maverick, mas realmente é um produto bastante interessante. Agora, ainda não decolou em matéria de vendas como eu imaginava que decolaria. A Ranger está vendendo semelhante ao que a antecessora vendia. Vendia bem, né? Um claro terceiro lugar aí nessa disputa com Hilux e S10, né? A Ranger sempre muito próxima da S10, ali brigando pelo segundo lugar, e bem à frente de outros players como o Frontier, L200 e a Amarok. Mas eu achava que essa chegada da nova Ranger ia colocar a Ranger, pelo menos nesses primeiros meses em que ela nadou de braçada antes da chegada da nova S10, nitidamente à frente da S10. Não foi o que aconteceu, tá num patamar semelhante. Mas, vamos ver, né? O carro também está recém-chegado ainda, tem muita hora de voo do mercado ainda para ser cumprida, para a gente entender exatamente como está desempenhando e como vai desempenhar diante da nova S10. Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários o seu piti. Quem é você na fila do pão aí nessa briga das médias? Hilux, S10, Ranger, ou você é mais nichado aí, L200, Amaroqueiro ou Frontier? Também estamos aguardando, né, uma Amarok bastante refrescada para esse ano. Ou se você, como eu, né, no fim, prefere as picapes intermediárias monobloco, porque acabam sendo mais, que elas entregam de performance a mais no asfalto, compensa aí o que elas perdem de robustez pela falta do chassi. Deixa o like nesse vídeo, que é sempre fundamental, se inscreva no canal, isso ajuda a gente demais, e como sempre, valeu demais, cuide-se bem, e aquele abraço. E ó, até vou tirar o pé aqui um pouquinho. Não podemos encerrar o vídeo sem o inevitável
E o consumo? Tá aqui, ó, para você que quer saber. Estamos fazendo 9 na média. É um consumo bom, né, para picapona diesel aqui. Pena que o diesel tá tão caro. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.